Estamos na Semana Universitária. Meu nome é Kerley Aniele Sonagro, estou na coordenação do curso de turismo aqui da UNB e temos aqui também conosco a professora Ailana Borges, que também é professora do curso de turismo. Nós duas estamos lotadas no SET e vamos apresentar para vocês aqui na semana uma oficina, na verdade é uma oficina aqui para vocês, para noções gerais e básicas a respeito do SIGA. Por que nós resolvemos fazer isso? A primeira coisa é que o SIGA já estava na proposta da universidade, a implementação do SIGA esse ano, em abril, e infelizmente nós tivemos a questão da pandemia, o que atrapalhou um pouquinho essa dinâmica de implementação do SIGA na relação com a questão do uso, ou seja, essa questão de oficinas, cursos que a universidade tinha pretensão de estender a toda a comunidade acadêmica. Então, nós resolvemos fazer isso especialmente focando nas questões mais básicas do uso do SIGA. Pelo uso ininterrupto do SIGA, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e iniciou a implantação em 2008, que foi o ano que eu ingressei como professora lá na UFRN. Então, eu tenho experiência no uso nos perfis de professora, né, como docente, e também alguns cargos, como coordenação, chefia de departamento, coordenação de pós-graduação. E a professora Ailana, porque ela também vem da UFRN, e ela ingressou, acabou de me dizer, né, na segunda turma da graduação em turismo lá da UFRN, justamente em 2008, que foi quando o SIGA foi implementado lá. Então, ela tem um uso contínuo também no perfil de estudante de graduação, de professora e também como professora, não sei se tu foi substituta lá, Ilana, pode me... Fui por um mês, depois eu fui convocada. Tá, mas está com o perfil do professor aqui no SIGA. E também como estudante da pós-graduação, que no caso é do mestrado e doutorado. Então, por isso, nós resolvemos nós duas fazer essa apresentação para vocês. A Ilana vai iniciar um trabalho hoje com vocês, apresentando, então a dinâmica vai ser a participação da Ilana apresentando as funcionalidades do SIGA no perfil de aluno. Depois eu apresentarei para vocês, já no próprio site, dinamicamente, as funções do docente, para que vocês saibam o que o docente enxerga de vocês, o que vocês podem exigir do docente que ele insira no sistema, já que é o sistema obrigatório hoje da UNB. Já esclareço que as funções, as ferramentas que tem dentro desse sistema, que é muito complexo, né, envolve vários outros sistemas, como CIPAC, SIG-RH, e são integrados, não é só o SIGA, que é o gerenciamento acadêmico. A gente consegue visualizar uma série de ferramentas que a UFRN tem disponível na sua totalidade, obviamente, porque foi desenvolvido lá. A UNB comprou, mas nem todas as funcionalidades estão disponíveis na UNB no momento ou serão disponibilizadas. Isso porque depende dos regulamentos internos. Então, por exemplo, a UNB tem um regulamento específico para monitoria, que é diferente do regulamento da UFRN. E o SIGA está organizado em relação aos regulamentos da UFRN. Então, eles farão alguns ajustes. Portanto, essa oficina é realmente de noções básicas. Agora, em outubro, eu tomei conhecimento pelo decanato de graduação que haverá oficinas nas quais eu e a professora Ilana participaremos com vocês para a parte de matrículas. Então, hoje vai ser só uma explanação geral sobre o assunto. E para que vocês tenham essas noções mais gerais. Por conta disso, eu vou passar a palavra para a professora Ilana primeiro, depois eu farei essa explanação para vocês, e por fim nós abriremos para perguntas, caso vocês tenham, tá? Um abraço a todos e aproveitem. A Ilana. Obrigada, Kerley. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, né? Dizer que o uso do SIGA ele é muito importante e vai ajudar vocês, enquanto alunos, a nós professores, aos técnicos também. Como a Kerley falou, essa é uma plataforma online que é disponível para a comunidade acadêmica e para a integração dela. Então, estou feliz de estar aqui com vocês e
estou a postos para a gente iniciar, tá? Deixa eu... Bom, eu acredito que vocês todos já tenham tido o contato com o CIGA, no primeiro momento, não em todas as etapas, em todas as fases, mas em alguns itens vocês já foram tendo esse contato inicial, e nós vamos mostrar, então, alguns itens que aparecem no SIG-UNB, mas eu fiz com base no SIGA-A. Por quê? Porque enquanto aluna, mesmo que eu tenha sido aluna da graduação em 2008, eu ainda consigo ter acesso ao vínculo. Então, eu consigo visualizar todo o meu histórico, todas as disciplinas, tudo ainda está lá no SIGA-A e eu consigo ter acesso. Então, o que vocês vão ver aqui é toda a minha vida acadêmica dentro do SIGA-A, que é isso que vai acontecer com vocês também, tá? Pode passar, Bianca. Bom, o que nós temos aqui é a tela inicial, certo? Então, eu dividi em 6 pontos para eu apresentar para vocês como é que o SIGA-A ele está na sua totalidade. No primeiro momento, eu coloquei sobre as informações gerais. Se vocês puderem observar, nós temos o canto da foto. Então, aqui, nós vamos ter os dados pessoais e atualizar foto e vídeo. Quando eu passar, pode passar, Bianca. Quando eu passar para cá, eu vou entrar em editar. Por que essa etapa ela é importante? Porque aqui vocês vão disponibilizar foto, área de interesse de vocês. Qual a área do curso que vocês têm interesse em pesquisa, em extensão, em algum tipo de trabalho? Os professores podem ter acesso a essa informação de vocês. Então, aqui vocês vão colocar descrição pessoal, se vocês são comunicativos, enfim. E o currículo Lattes. É importante que todos vocês já tenham um currículo Lattes, até para participar de editais da UNB, é solicitado. Então, é interessante que vocês preencham essa aba, certo? Com todas essas informações. E com relação à foto, colocar uma foto visível e que esteja de acordo com o ambiente acadêmico, porque todos, tanto professores quanto alunos, podem visualizar as informações colocadas por vocês. Pronto. Bom, nesse ponto 2 que vocês estão vendo, são as notificações. Aí mesmo onde está a indicação, a seta, nós temos informes sobre editais que estão abertos na universidade, processos seletivos, editais sobre auxílios, resultados dos processos. Então, o que acontece? Nesse espaço, ele vai ficar passando as notícias que estão, de todos os processos que estão correndo dentro da universidade. E quando você clicar em cima de qualquer resultado que tenha ou notificação que tenha, pode passar. Vocês vão chegar a essa aba, ele vai abrir para vocês a proposta, o edital ou a proposta, o processo que está sendo notificado, e vocês vão poder baixar esse documento, esse arquivo. Então, essa é uma forma de vocês visualizarem mais rápidos e encontrarem editais que estão circulando na universidade, tanto do Departamento de Turismo quanto de outros departamentos que estejam vinculados ao SIGA-A. Pronto, Bia. Bom, nesse ponto 3, esse ponto 3 é muito importante, é a indicação das turmas do semestre. Então, aqui, nesse espaço, eles vão ser detalhadas todas as disciplinas que vocês estão cursando no semestre, mas vai ficar registrado também todas as disciplinas que vocês cursaram ao longo dos outros semestres. E vocês vão poder retomar essas disciplinas quando vocês quiserem. Como, Ailana? Vocês vão, se vocês seguirem a seta está no 3, indicação das turmas, e tem outra setinha que leva para ver turmas anteriores. Então, se vocês clicarem aí, pode passar. Vocês vão ter acesso a todas as disciplinas, tanto que vocês estão cursando, quanto a que vocês já cursaram
durante os outros semestres. Então, aqui, por que está aparecendo todas essas? Porque foram todas as disciplinas que eu cursei ao longo da minha graduação. Então, aqui eu tenho o nome da disciplina, o código, a turma, a carga horária e o horário, que o horário ele tem a forma de identificação, que é dias da semana, turno e horário. Então, como é que eu posso visualizar nesse primeiro, que é a elaboração e gestão de roteiros turísticos? Que a aula é na quinta-feira, à tarde, no primeiro, segundo, terceiro e quarto horário. Então, é dessa forma que a gente faz a leitura do horário da disciplina. Bom, passando então eu opto por escolher uma disciplina. Quando eu clico em uma disciplina, ele vai me levar a uma página onde eu vou ter todas as informações que são disponibilizadas pelo professor. Aqui os professores vão, nesse tópico turma, que nós temos aqui em cima, menu turma virtual. Nesse menu turma virtual, eu vou ter outros menus que vão, assim que eu clicar, eles vão me mostrar quais são as ações e atividades que podem ser feitas pelo aluno ali naquele espaço. Então, em turma, se eu for em principal, ele vai me elencar, pode passar, tudo que o professor ele coloca de informação sobre as aulas. Os tópicos das aulas são colocados por semana, então vocês vão ter o título da aula e logo à frente a data correspondente ao dia daquela aula. Então, é só vocês ficarem atentos para isso. O professor também pode voltar, por favor? Todas as informações podem ser colocadas aqui, o professor pode colocar alguma informação adicional, e todos os documentos em PDF, em Word, são anexados aqui, vocês têm a possibilidade de baixar o arquivo. Tem uma questão importante, que é a possibilidade do professor fazer questionários, tarefas, utilizando o SIGA. Nesse caso, vocês vão poder inserir documentos, inserir arquivos. Então, quando o professor diz, tem uma tarefa disponível, nesse círculozinho, ele tem um caderninho com uma caneta. Provavelmente, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas essa apresentação pode ser disponibilizada depois. Ela indica que vocês, enquanto alunos, podem inserir um arquivo, seja ele em Word, seja ele em PDF. Esse arquivo ele vai ficar na plataforma do SIGA e o professor vai poder fazer a correção e dar a nota pelo trabalho. Além dessa possibilidade, pode passar. Nós vamos ter a possibilidade, dentro desse item, de identificar os participantes. Quem são os participantes dentro dessa turma? Quem são os participantes? Quem é o professor? Informações em relação a e-mail. Então, o que é que vocês podem ver aí? Na página dos participantes, nós vamos ter o docente. Então, vai vir a foto do docente, o nome do docente e o e-mail dele. Do lado direito da tela, vocês vão ver que tem um envelopezinho com uma setinha verde. Aqui significa dizer que vocês podem enviar mensagens e e-mails diretamente para o professor, assim como vocês podem enviar para os seus colegas. Se vocês olharem, cada nome que tem dos alunos vai ter do lado o mesmo envelope com a setinha. Uma coisa que é bom ressaltar é que tem uma bolinha na frente do nome. Essa bolinha ela fica verde e fica vermelha, significa dizer quem está online ou não naquele momento. Então, que no caso você pode conversar por meio das mensagens de e-mail. E nesse círculozinho do lado do meu nome, que vocês estão vendo aí na foto, que tem a Ilana Laísa Medeiros Borges, aqui, se eu clicar, ou qualquer um de vocês for lá e clicar no do seu colega, ele vai abrir, então, aquela descrição que vocês fizeram lá no início. Vão conter os dados pessoais de vocês, os interesses de vocês, o currículo Lattes de vocês. Então, são essas informações que vão ficar descritas. Pode passar, Bianca. Bom, ainda dentro do menu Turma Virtual, nós vimos essa primeira parte de turma, né, que é onde a gente vai ver todos os tópicos que os professores disponibilizam para nós.
O próximo item que tem são alunos. Nesse item, vocês vão ter a possibilidade de acompanhar como está sendo feita a frequência de vocês. Então, quantas faltas eu tenho, será que o professor errou e eu não colocou minha falta e eu preciso falar com ele? E vai ter também a questão de ver notas. Então, vocês vão poder ver a nota da disciplina. Pode passar, Bianca. Aqui. Então, na frequência, nesse formato que vocês vão ver a data da aula e a situação. Então, dependendo da aula, 4 faltas, 2 faltas, presença ou não registrado. Enfim, aqui vocês vão ter noção de quantas faltas vocês têm no semestre ao longo da disciplina. E ver notas, aqui embaixo, ele vai te mostrar as notas conforme as avaliações e a nota final. Então, nesse espaço, vocês vão poder ter esse conhecimento sobre frequência e nota de vocês na disciplina. Então, em cada disciplina, vocês podem ter essa informação. O outro item que tem dentro do menu Turma Virtual ainda são materiais. Esses materiais, eles vão ser inseridos pelos professores. Naquela parte principal, onde eu tenho elencado todas as aulas, eu posso ir lá e baixar, ou eu posso vir em materiais e colocar vídeos. Então, se eu seleciono vídeos, vai apresentar para mim todos os vídeos que o professor ele listou em todas as aulas. E vou poder baixar da mesma forma. Ou posso baixar aqui no item materiais, ou posso baixar lá em turma no item principal, quando abre a aba completa com todas as aulas cadastradas. Então, nesse item material, vocês podem encontrar os vídeos que foram anexados, os arquivos, todos os PDFs, todos os documentos em Word que o professor colocou e fazer o download de cada um deles. Pode passar. O outro item que nós temos dentro do menu da turma virtual são atividades. Aqui, o professor pode criar questionários e tarefas, avaliações para vocês fazerem, e vocês vão poder, tanto com relação ao questionário, responder o próprio questionário na plataforma. Então, o professor constrói o questionário na plataforma do SIGA e vocês vão preencher ali mesmo, como se fosse um questionário Google Docs, por exemplo. Ou vocês vão anexar, quando for uma tarefa, anexar o documento em PDF ou em Word para que o professor faça a correção da atividade. Pode passar. O outro item que nós temos ainda no menu da turma virtual é a estatística. Bom, com a estatística, você vai poder identificar a média de concluintes. Quantos alunos da sua turma estão concluindo aquela disciplina, ou foram reprovados, ou desistiram. Então, você vai ter uma noção geral com relação ao andamento de todas as pessoas que estão participando daquela turma. E no próximo item, nós vamos ter a parte de ajuda, que é um manual que vocês podem fazer o download para tentar acompanhar todo esse passo a passo, certo? Então, fechamos aqui esse menu da turma virtual e passamos para esse tópico 4, onde tem a setinha preta, minhas atividades. Nesse espaço, vão ficar as informações sobre atividades ou tarefas que os professores cadastraram e que vocês vão servir como um alerta para vocês com relação aos prazos. Então, ele vai ficar informando que faltam tantos dias para você responder a um questionário, por exemplo, que foi colocado pelo professor. Tá ok? No próximo item, que é o ponto 5, que nós temos aqui embaixo, esse é um espaço de comunicação entre coordenador de curso e os discentes. Eu imagino que alguns de vocês já devam ter visto mensagens da professora Kerley nesse espaço. Então, aqui ela vai poder trazer informes, fazer enquetes, apresentar editais, inclusive informar sobre editais, informar sobre monitorias. Ela pode criar a mensagem, assim, o fórum,
assim como vocês também podem criar, caso queiram perguntar algo para ela, para a coordenação. Então, esse espaço é para isso. Nós vamos ter o título da mensagem, o autor, a pessoa que criou o fórum, e a quantidade de respostas de pessoas que foram conversando ali, e vai ficar como um chat, certo? Uma conversa. Passando aqui, nós temos a forma como o fórum ele aparece. Então, vai aparecer a foto da pessoa que publicou, que fez a postagem, que fez o informe, e logo abaixo, nesse círculo vermelho, nós vamos ter responder tópico, que é onde vocês vão clicar para poder dar a resposta ou tirar alguma dúvida que seja necessária. Pode passar. Bom, finalizamos essas 5 etapas e vimos, então, de forma geral, a página inicial do SIGA. E aí a gente vem para os menus que existem hoje na UNB e que vocês vão encontrar. Quais são eles? Vocês vão encontrar o menu Ensino, o menu Extensão, o menu Bolsas, o menu Relações Internacionais e o menu Outros. Aqui são todas as ações que vocês vão poder realizar, tanto para entrar em contato com o coordenador, com os professores, ou com relação à possibilidade de participar de editais, de fazer relatórios, enfim, todos vocês vão encontrar nesses menus. Então, passamos para o menu de ensino. No menu de ensino, pode passar mais uma vez. Essas setas que estão indicadas são são as possibilidades que vocês têm hoje no SIG UNB. Então, no ensino, o que é que eu posso fazer? Eu posso consultar minhas notas, então vai aparecer o relatório de todas as notas, de todas as disciplinas, se você clicar nesse consultar minhas notas. Emitir histórico, eu posso emitir todo o meu histórico aqui no SIGA, então eu não preciso recorrer à secretaria acadêmica. No meu SIGA, ele vai me trazer isso e vai ser um documento em PDF. Então, assim que você clicar, ele vai baixar. Emitir declaração de vínculo. Eu preciso de uma declaração para fazer minha carteirinha de estudante. Eu não preciso ir na secretaria de ensino ou coordenação. Eu venho no meu SIGA e eu baixo a minha declaração de ensino aqui mesmo. Outra questão muito importante nesse menu, que vocês vão precisar utilizar bastante, é a matrícula online. Então, vocês vão fazer, a partir do semestre que vem, as matrículas nas disciplinas pelo SIGA. Então, vocês vão vir aqui, menu ensino, clicar em matrícula online e ele vai direcionar você para o campo das disciplinas, tanto das disciplinas do departamento, quanto daqueles que forem para outros departamentos. Vocês vão precisar saber do nome da disciplina ou do código dessa disciplina e fazer a pesquisa nesse campo. Outro item que vocês podem fazer aqui é a solicitação de turma de férias. Então, no menu ensino, vocês vão poder fazer isso. Vão poder trancar as disciplinas, se caso for necessário, e vão poder trancar o curso ou semestre também. Então, todas essas ações, vocês não vão precisar mais ir à secretaria acadêmica ou à coordenação, como eu falei. Vocês vão fazer todas essas atividades utilizando o SIGA de vocês. Pode passar. Essa aqui é um exemplo de como fica a relação das notas, do histórico de vocês. Então, ele vai trazer todas as informações de aprovação de notas. Pode passar. A UNB vai trazer a menção. E aqui é o portal de matrícula. Então, quando vocês abrirem o portal de matrícula online, que clicarem lá, eles vão apresentar o item disciplinas, aqui nessa setinha, que vocês vão clicar e vai ser listada as disciplinas que estão abertas, ou em outros departamentos, certo? Que vocês vão poder clicar e vai fazer a pesquisa também da disciplina que vocês desejam cursar. Pode passar. Bom, o outro item é a extensão. Pode ir. Na extensão, eu tenho a aba de consultar ações, minhas ações como membro da equipe. Então, se eu estou participando de algum projeto de extensão, eu vou poder vir aqui, inclusive para fazer a minha inscrição nesse projeto. Então, aqui
tem o nome inscrição online em ações de extensão. Aqui eu vou fazer a pesquisa das ações de extensão que estão em aberto. Eu posso utilizar o nome do professor para fazer essa pesquisa, ou eu posso pegar o título do projeto também para fazer essa pesquisa, e ele vai me levar ao campo de inscrição. Aqui também é possível pegar os certificados. Então, quando eu clico no menu extensão, lista de ações como membro de equipe, vai aparecer para mim todas as ações que eu já participei, com os prazos e que eu posso visualizar. Passando isso, nós vamos ter a possibilidade de baixar o nosso certificado. Então, lá na extensão tem certificados. Quando eu clicar, vai aparecer para mim todos os certificados de todas as atividades de extensão que eu já participei. O interessante é que eu posso baixar quando eu quiser. Então, se eu quiser hoje, mesmo tendo sido em 2008, eu posso baixar aqui, nessa coroinha vermelha, o meu certificado. Pode passar. O outro item é bolsas. Nas bolsas, nós vamos ter um cadastro único. Esse é um cadastro que todos os estudantes têm que fazer, é um questionário socioeconômico, para que a instituição ela saiba algumas características daquele aluno, para que quando houver editais de auxílio transporte, residência, de alimentação, as seleções elas sejam feitas com base nesse cadastro único. Então, aqui você faz esse cadastro, e depois tem a parte de solicitação de bolsas, que você pode informar também o seu interesse, em que bolsa, enfim, que estiver aberta na instituição. O próximo, quando eu clico na parte de bolsas para fazer a inscrição do cadastro único, ele me leva a essa página e eu vou continuando e respondendo. Ele vai perguntar a parte de econômica e a parte de moradia, enfim, do que você dispõe ou não em termos de condições para estudar. Pode passar. Nós temos as relações internacionais. Nas relações internacionais, nós vamos ver a parte de mobilidade. Então, são os editais de mobilidade. Pode passar. Quem tem interesse em fazer mobilidade internacional, nacional, é nesse menu que você vai vir e vai fazer, selecionar e clicar, escolher qual vocês desejam, se é internacional ou nacional, e ele vai lhe conduzir aos editais que estão em aberto para que você possa se cadastrar. Bom, por último, nós temos o menu Outros. No menu Outros, vocês vão ter hoje em uso a parte de coordenação de curso e a parte de necessidades educacionais especiais. A coordenação de curso é uma aba onde o aluno vai poder se comunicar diretamente com a coordenadora. Então, aqui eu posso enviar mensagens, e-mails para a coordenadora, com dúvidas, enfim, com algum problema que eu queira resolver, e esse e-mail vai chegar diretamente para ela. A parte de necessidades educacionais especiais, nós vamos indicar se aqui o aluno vai indicar se ele tem alguma limitação, porque caso você tenha essa limitação, a instituição vai ser informada, a coordenação vai ser informada e as medidas necessárias vão ser tomadas. Tem um item que eu coloquei aqui, que não existe ainda na UNB, mas é importante vocês saberem, e eu imagino que depois ele seja acrescentado, que é o item ouvidoria, que é onde os alunos têm a possibilidade de se comunicar, enfim, fazer algum tipo de reclamação que eles queiram. Tá ok? Bom, pode passar. Aqui é só para mostrar que a coordenação do curso, quando eu clico em outros, quando eu clico em coordenação do curso, ele vai me levar ao item atendimento ao aluno. Então, quando eu clicar aqui, eu vou conseguir enviar um e-mail para a coordenação. Aqui é a parte das necessidades especiais, que ele vai levar para a parte de solicitar apoio, e aqui você vai, então, marcar qual é o tipo de necessidade especial que você tem enquanto aluno, para que seja tomada alguma atitude em relação a isso.
E, por fim, eu acredito que está cortando um pouco, mas é o item 6, que ele traz os dados institucionais. Se você olhar abaixo da foto, eu vou ter os dados institucionais, que é o quê? A nossa matrícula, o nosso status, se o curso está em andamento ou está concluído, é a questão do nosso IRA, do IRA acadêmico, certo? Então, essas informações mais gerais aqui e e-mail vão ficar disponíveis para vocês. Pode passar. Bom, foi um passo a passo rápido, eu sei, são muitas informações, mas com o tempo vocês vão conseguir se acostumar e ver como é bom e fácil utilizar o SIGA em termos de integração, em termos de agilidade. No mais, eu coloquei aqui um site dos manuais do SIGA. Então, nesse site, vocês vão poder acessar de forma discriminada cada aba dessa que eu falei, e essa apresentação também, ela pode ser disponibilizada para ajudar vocês nesse processo de conhecer um pouco mais do SIGA e das possibilidades que eles nos dão. Então, eu agradeço, nós estamos, no que for possível, abertos para perguntas, e agora eu passo para a professora Kerley para ela dar continuidade e mostrar o outro lado, né, o lado do professor utilizando o SIGA. Ok, obrigada, Helena, pela explanação. Espero que tenha sido proveitosa para todos vocês, alunos. Acho que algumas funcionalidades vocês já tinham conhecimento pela situação de explorar, né, de modo individualizado em casa, mas sempre é bom a gente ter uma apresentação dessa. Vocês puderam observar pelos perfis aí da Ilana que tem várias outras funcionalidades que ainda não estão disponíveis aqui, mas se estiverem no futuro, o SIGA tem uma complexidade bastante importante e interessante para nós, professores, hoje, e alunos, e técnicos, enfim, aos gestores acadêmicos e tudo mais. Bom, eu vou fazer a apresentação, então, espero que vocês... Ilana, eu vou pedir que você só me sinalize se está tudo certo, se está aparecendo. Certo. Porque senão eu não consigo... Tá aparecendo? Tá, sim. Tá. Então, esse é o meu perfil no SIGA lá da UFRN, e aqui é o perfil do meu SIGA daqui, tá? Do SIGA daqui da UNB. O professor, o docente, esse é o perfil docente, certo? O professor vai ter aqui na entrada as disciplinas que ele está lecionando, né? Vocês podem observar aqui. O professor vai entrar disciplina a disciplina, para que ele possa, então, visualizar, né, o que ele tem, quais são os alunos, e tudo que ele pode fazer em cada uma das disciplinas. Bom, pois bem, aqui vocês podem observar as abas que a Ilana disse para vocês, a gente tem uma a mais que é a questão de convênios para os projetos dos professores, mas basicamente são as mesmas abas. Então, o professor tanto pode entrar nas disciplinas por aqui, como por aqui, e ele vai diretamente na disciplina fazer o cadastro de notas de vocês, visualizar os horários, enfim, o que ele vai realmente trabalhar em cada disciplina. Bom, eu vou entrar numa disciplina aqui, pedir permissão para a professora Fernanda e também para a professora Mari Sato, para que eu tivesse acesso a essas duas disciplinas que tem um volume maior de alunos para eu poder mostrar para vocês, tá certo? Vou entrar aqui na da professora Fernanda, vai aparecer o nome de alguns colegas de vocês como participantes aqui. Então, entrando na disciplina, deixa eu cadastrar aqui de novo, porque eu acho que fiquei muito tempo com ela aberta. O professor vai ter isso aqui. Ele entrou na sua disciplina. Esse aqui é o perfil docente. Então, lembram que a professora Ilana falou que vocês têm um item principal aqui no menu da turma virtual, que vai aparecer aula a aula aqui. Então, a professora Fernanda, ela já cadastrou a aula com sua respectiva data, às vezes é mais de um dia com o mesmo tema, cadastrou arquivos, né, anexou arquivos, tanto em PDF como em Word, para que vocês possam baixar, e do mesmo modo, vocês tanto podem baixar aqui, como podem baixar no ícone materiais, que a Ilana explicou para vocês, que vai aparecer. Estes que a gente chama tópicos de aula, o professor cadastra aqui, tópicos de aula. O
Para o professor aparece assim, ele cria um tópico de aula, e aí vem lá o tópicozinho de aula. O professor pode deixar visível para vocês, tem esse olhinho aqui, ou se o professor clicar aqui, ele esconde o tópico e fica assim, e vocês não enxergam. Então, o professor pode planejar a aula do semestre todo, está já cadastrado, ele vem aqui e deixa apenas visível para vocês. Isso pode acontecer com os questionários que o professor vai fazer, com tarefas, ele vai e deixa ou para vocês enxergarem ou não. Então, aqui nós estamos... Terceiro tópico é o plano de curso, esse plano é importante, tá? Então, o professor, porque é aqui que vocês veem qual é a ementa dessa disciplina, qual é o procedimento da avaliação que o professor está propondo, se ele tem algum horário de atendimento para vocês ou não. E o professor tanto pode cadastrar os tópicos de aula lá, onde eu mostrei agora há pouco para vocês, como pode ir cadastrando aqui também. Vocês podem olhar que aqui está tudo constando também. E cadastrando as avaliações para vocês, as datas, com horário, tudo direitinho, e indicar as referências. É importante vocês observar que aqui, ó, vocês estão olhando aqui que eu tenho programa atual do componente. Se vocês clicarem aqui nesse programa, vai aparecer isso aqui, tá? Aqui vem a ementa, a carga horária da disciplina, o nome, e aqui era para estar cadastrado e vai estar, porque a gente está organizando tudo isso, os objetivos da disciplina, os conteúdos, e vocês quando clicarem em imprimir, vai abrir um PDF aqui para vocês. Por que esse item aqui é importante? Porque quando vocês, digamos que você vá para uma outra universidade, ou que você vá para um outro curso, que você migre para outro curso, e você quer pedir validação, aproveitamento de estudo de uma disciplina, é aqui que você imprime e pega o comprovante desse programa da disciplina. Então, você não precisa mais solicitar na secretaria acadêmica, porque isso aqui é tudo autenticado pela própria universidade, então você imprime daqui. E aí você seleciona todo a disciplina que você quiser para você poder ter acesso. Como a Ilana já explicou, as disciplinas ficarão no SIGA disponíveis para vocês por muitos anos, o acesso de vocês fica sempre em aberto. Se a Ilana hoje quiser fazer um outro curso de graduação, quiser ir lá e pegar esse programa e validar num outro curso, ela vai lá no SIGA 2008 e faz esse procedimento, tá? Então, aqui é importante que tenha esse plano de curso em razão disso. Isso aqui, quem cadastra a parte de ementa é a SAA, a parte do programa é aqui com a coordenação, e essa parte de metodologia de ensino, isso é pessoal de cada professor, que cada um tem a sua estratégia, cada semestre muda, conforme o professor quiser, que é a metodologia e como que ele vai avaliar vocês. Por isso aqui o professor pode preencher. Então, essa etapa aqui é importante vocês saberem que é preciso estar cadastrado. Ah, o professor não cadastrou, então avise para ele, professor, pode fazer a gentileza de cadastrar o plano de curso. Por hora é assim. É opcional para o professor fazer esse cadastro aqui no SIGA no caso aqui da UNB, mas em tempo próximo vai estar como item obrigatório. O professor não consegue cadastrar nada, como é hoje na UFRN, na disciplina sem que ele faça o cadastro obrigatório do plano de curso antes, certo? Bom, então aqui os participantes é como o professor enxerga. Aqui vocês podem ver que estou eu e a professora Fernanda. A Ilana já explicou para vocês sobre passar mensagens. O professor tem acesso, por exemplo, ele entra aqui em participantes e ele resolve querer passar um e-mail a todos da turma ao mesmo tempo. Ele vem aqui ao final e coloca listar e-mail dos alunos da turma. Vem todos os e-mails, então o professor copia e cola e envia um e-mail para vocês. Por isso é importante que dentro do SIGA, onde a Ilana mencionou para vocês lá no começo, em dados pessoais, que vocês atualizem e deixem sempre organizado o e-mail atual de vocês. Isso é muito importante, porque senão o professor vai disparar a mensagem para você ou a coordenação e você não vai receber. Então, um pontinho diferente no e-mail, uma letra errada, já não vai o e-mail para vocês. Então, é importante que vocês visualizem isso com cuidado. Bom,
Aqui, na questão do programa, eu já mencionei, é outro campo apenas que você vai observar, nesse caso aqui ainda não está cadastrado da professora, o programa dessa disciplina aqui, porque o SIGA-A não é problema da professora Fernanda, mas é a ferramenta do SIGA-A que a SA ainda não disponibilizou neste campo para vocês olharem, porque, como eu disse, estamos ainda organizando essa parte do programa. Fóruns que o professor pode cadastrar. O professor cadastra um fórum, no qual vai aqui ao lado depois aparecer os fóruns que estão cadastrados, e que para vocês lá, a Ilana já mostrou onde aparece, e que vocês podem interagir, então, responder aos fóruns, às enquetes do professor. Notícias, se vocês observarem quando eu for aqui no principal, primeira coisa que aparece quando vocês abrem a disciplina é as notícias que o professor colocou. A Fernanda só colocou uma notícia por enquanto. Mas esta notícia está aqui, ó. Então, a última sempre vai aparecer para vocês. Essas notícias todas, eu quero ver as notícias anteriores. Você vai lá no teu perfil de aluno, vai clicar em notícias e vão aparecer todas as notícias que o professor cadastrou. Nesse item principal, aparece apenas a última, aqui. Certo? Então, Twitter, o professor pode colocar, ele vai realizar uma aula extra com vocês, uma visita técnica, uma saída de campo, ele vem aqui, cadastra como essa aula extra, lança as notas para você normalmente, ela vai aparecer depois aqui nos tópicos de aula, e o professor tem a opção de visualizar como aluno. Se ele clicar aqui, ele vai ver a disciplina como vocês estão enxergando. Então, ele pode vir aqui e observar como aluno também. Então, eu vou voltar aqui como docente, que como aluno a Ilana já explicou. Alunos, aqui o professor pode ver os alunos que trancaram a disciplina, ele pode organizar os grupos, esse item ainda vocês não estão habituados, e nem os professores por enquanto, mas ele é bem interessante no SIGA-A, eu costumava usar muito. O professor credencia aqui quantos grupos vai ter na turma, ele pode alocar os alunos em grupos aleatórios, fazer isso na hora da aula mesmo, com uma atividade em sala, ou ele pode fazer isso para atividades que ele vá solicitar depois uma tarefa de entrega de trabalho. Ele pode arrastar aqui os alunos e montar os grupos, ou por interesse dos alunos, ou aleatório. Por exemplo, vocês montam vocês mesmos grupos. Por que isso aqui é importante? Porque quando o professor for cadastrar aqui embaixo a tarefa, aqui embaixo, por exemplo, certo? Aqui tem uma que a professora cadastrou, mas eu vou simular aqui para vocês. O professor vai cadastrar a tarefa, ele vai pôr o título, e aqui ele vai dizer se é em grupo ou não. Se ele colocar que sim, que é em grupo, significa que previamente ele já montou aquele grupo, e um de vocês apenas vai enviar o trabalho e vai corresponder, já vai aparecer aqui no SIGA a tarefa cumprida para todos os estudantes daquele grupo. Quando o professor der a nota, vai aparecer a mesma nota para todos os integrantes do grupo. Se o professor cadastrar a tarefa individual, aí não, ele não precisa fazer a montagem de grupo nenhum, certo? Então, para isso que funciona esse gerenciar grupos aqui do professor. Para o professor lançar a frequência de vocês, que a Ilana comentou que vocês têm condições de olhar a frequência que o professor lança semanalmente, isso ajuda, porque lembra que vocês ficavam na sala de aula, professor, quantas faltas eu tenho? Que às vezes você acaba se perdendo um pouco de quantas faltas você tem em cada disciplina. Como SIGA, o professor não lança isso só no final da disciplina, como era antes no SIGRA. Ele lança semana a semana. Né? Se o professor não está lançando, vocês podem pedir a ele que faça isso, porque é importante para o acompanhamento do aluno e do próprio professor de como está. Então, o professor tem algumas opções de lançamento de frequência. Ele pode lançar sim, individualmente aqui, pelo dia, ele clica no dia, por exemplo, dia 17, e lança aqui o aluno. Ele vai vir aqui e vai dizer, como a Ilana mostrou que aparece para vocês, a quantidade de faltas. A disciplina, por exemplo, é a tarde toda, você chegou na metade da tarde, então você tem 2 faltas, assim por diante. O professor vai lançar, ok? Aqui. Ou o professor pode lançar a frequência direto na planilha. Ele vem aqui numa planilha e seleciona aqui a data e já clica aqui. Eu não vou poder fazer isso que a professora não fez ainda, tá? Mas quando ela clicar aqui, vai lançar a presença automática para todo mundo, ela pode clicar individualmente e colocar as faltas. Automaticamente já fica aqui um
o total de faltas e o quantitativo percentual de cada aluno, e isso automaticamente já fica disponível para vocês lá no perfil de aluno, e vocês vão acompanhando as faltas de vocês de cada disciplina. Bom, deixa eu só fechar aqui. Então, é assim que vai aparecer, assim como lançar notas. O professor pode vir aqui e já ir lançando as menções de vocês, ele clica aqui, calcula as faltas, é tudo automático no sistema, e depois ele finaliza a turma, lá no final do semestre. Então, essas notas ele vai lançar aluno por aluno, vai aparecer assim, como está aqui, e ele vai lançando as notas para vocês, certo? Bom, vamos voltar. O diário. Então, aqui é importante, porque vocês não têm essa aba, o professor tem, mas ele tem todo o diário de turma, ele tem lista de presença, essa lista é interessante, que quando vocês estão em aula presencial, ou quando tem algum evento, que o professor, que vocês, tem a lista de presença, tinha que pedir na secretaria, aí a secretaria emitia, agora não, o professor emite aqui, vai ter o nome de todos os alunos, e o aluno pode assinar aqui do lado. Então, já está tudo organizadinho dentro do SIGA-A, é mais simples e mais prático para o professor. Ou passar a lista de presença na sala, um dia que ele vai fazer trabalho, enfim. O mapa de frequência para o professor ter o controle aqui, né, de como que está a frequência dos estudantes, né, então ele já vai aparecendo aqui para ele, que ele lançou anteriormente, isso tudo para fins de acompanhamento do professor. Bom, aí, total de faltas por unidade vai aparecer um controle do professor em relação aos alunos. Materiais são o porta-arquivos que o professor guarda os materiais, os arquivos que ele pode inserir na turma, isso não interessa exatamente para você saber o procedimento, vocês são estudantes, mas é aqui que o professor vai organizar os materiais que depois ficam disponíveis para vocês lá no item materiais do aluno. As referências que o professor listou, vídeos que ele cadastrou. Então, aqui estão os ícones para os professores, o menu, para ele lançar isso aqui no SIGA e que ficará depois para vocês. As atividades é a mesma coisa. Só que o que tem a mais aqui? A gente tem o banco de questões que a gente pode formar aqui dentro, criar os questionários para vocês fazerem provas online, por exemplo. Eu fazia lá na UFRN, os questionários aqui, levava os alunos para o laboratório, os alunos faziam a prova online, finalizava, já saía a nota automática, era mais tranquilo nesse sentido. É mais prático em muitas ocasiões. Então, aos poucos, os professores vão se habituar com esse sistema e vai facilitar para todo mundo. Assim como as tarefas, que eu acho que é o item que os professores mais usam, até para trabalhos em grupos, que o professor cadastra aqui. Hoje, eu sei que está tendo problemas para vocês enviarem as tarefas, tá? Mas isso é porque o SIGA ainda está sendo trabalhado aqui pela STI, sendo organizado a parte, vamos dizer assim, de fundo, né, desse SIGA, mas provavelmente já no próximo semestre isso tudo vai estar muito bem organizado e operando, porque aí as equipes estão trabalhando nessa normalização do sistema para esse perfil aqui docente, certo? Mas aqui o professor visualiza quantos alunos entregaram, vai aparecer aqui 1, 2, 3, o professor entra aqui para fazer a avaliação da tarefa, ou ele edita a tarefa aqui, se ele escreveu alguma coisa errada, ou ele cancela a tarefa, certo? Sempre vai aparecer aqui quando que o professor definiu a entrega, então quando ele abriu a tarefa, a entrega até que data, e isso aqui fica aparecendo para vocês lá em minhas atividades que a Ilana mostrou para vocês, que fica mostrando o prazo que vocês têm como um lembrete sempre na entrada do SIGA, para todas as disciplinas no caso de vocês. Nas configurações, tá? É interessante vocês saberem que, por exemplo, aqui o professor pode configurar toda a turma. Ele pode configurar a turma virtual, como que ela vai aparecer. Ele pode deixar vocês criarem enquetes, né, se o professor quiser. Eu não estou conseguindo... seria interessante que os alunos criassem enquetes também, para os outros. O professor pode configurar ou não, né? E assim o professor vai configurando uma série de coisas dentro aqui do que ele pode permitir ou não. Bom, ele pode importar dados
das disciplinas anteriores, porque como vocês viram, a Ilana mencionou que para vocês ficam as disciplinas todas que vocês já cursaram, para o docente todas que ele lecionou. Se ele quiser importar tudo da disciplina do semestre anterior, com todos os tópicos de aula, todo o material que ele disponibilizou, ele clica aqui, é super tranquilo para o professor importar, então isso é interessante para nós. E o item permissões, ele é bem legal, porque o professor pode colocar aqui a permissão para o monitor, por exemplo. Aí o monitor pode entrar com uma permissão, eu vou simular aqui, a Ilana, não sei se eu vou conseguir aqui com o teu nome, tá? Porque senão eu vou ter que... Sim. Mas o professor pode colocar o nome do monitor aqui, por exemplo. Ele pode permitir que esse estudante tenha uma permissão igual ao do docente, sim ou não? Esse monitor pode gerenciar fórum, enquete, corrigir tarefas, inserir arquivos, e ele cadastra. Então, o monitor, se o professor cadastrar aqui, ou então a gente tinha muito lá na UFRN, aqui ainda não temos, mas os alunos que fazem pós-graduação, às vezes, pode ser que vocês tenham isso na disciplina de História, quem cursa História, tá? O professor tem aluno de pós-graduação em estágio de docência, lecionando junto com o professor cadastra a permissão nesse tópico aqui. E aí, essa pessoa cadastrada aqui, ela vai aparecer aqui, ó, como um gerenciador da disciplina junto com vocês. Então, aqui o professor pode colocar essa permissão para vocês. Na estatística, aqui é importante vocês saberem também, é o meu último assunto aqui com vocês. O aluno, ele entra na turma virtual, o professor, ó, que nem o Alessandro aqui, Estudo do Turismo 3, ele está online no momento. Não sei quem é o Alessandro, mas ele está no CIGA. Os outros estão em vermelhinho aqui, não estão, certo? Então, o professor consegue entrar na turma e visualizar quem é que está online naquele momento. E, de repente, já conversar com o aluno automaticamente. Bom, mas o professor pode ter relatórios de acessos na disciplina. O aluno às vezes diz, eu baixei todos os PDFs que o senhor colocou aqui, me saí mal na prova, mas eu estudei. Aí o professor vai dar uma nota de participação, por exemplo. Ele vai aqui no relatório e vê que o aluno nunca nem entrou no CIGA, não baixou nada, e ele disse que fez isso. Então, aqui o professor tem esses acessos que vocês não têm. Então, ele vê a situação dos discentes, aquele gráfico que vocês também têm acesso em relação a quantas aprovações no final. Ele tem esse relatório que eu mencionei dos acessos, aqui, ó. Quantas vezes o aluno acessou a turma virtual, quantos arquivos ele baixou, quantos conteúdos ele acessou. E o professor pode olhar individualmente para ter noção particularmente do que aconteceu aqui, em relação ao aluno, tá certo? Ó, ele vai ver, o aluno só entrou na turma, ó, só entrou, ele baixou o arquivo tal, vocês estão observando? Aparece qual é o arquivo, o dia e a hora que o aluno baixou. Então, eu tinha lá na UFRN casos bem interessantes, acho que a Ilana lembra, né, eu esqueci de mencionar, mas eu fui professora da Ilana, tá? Desde a graduação. Bom, o que acontecia? Eu marcava a prova, os alunos vinham e diziam, mas eu estudei, professora, fui mal na sua prova, mas eu estudei. Estudou quando? Você baixou os arquivos? Baixei. Aí eu vim aqui olhar o arquivo do aluno, ele tinha baixado assim, meia hora antes da prova. Eu disse, certo, se estudou, que é uma loucura, porque baixou meia hora antes da prova o arquivo para fazer a leitura. Então, o professor aqui tem acesso à vida de vocês acadêmicos. Não significa que se você baixou antes, você leu, obviamente, mas para o professor ter uma noção. Aqui, por exemplo, o professor pode verificar individualmente, aqui aparece, sou eu, Railton, mas você pode selecionar quem acessou, professor, quem baixou, etc., e vir aqui por aluno e fazer a investigação. Eu quero ver se o aluno, na semana tal, ele baixou alguma coisa. O professor vem aqui, vê a hora, tudo direitinho. Então, esse relatório de ações e de acesso que o professor tem, é importante para o professor fazer, por exemplo, a atribuição de notas de participação, verificação se o aluno realmente está acompanhando a disciplina, identificar alunos que nunca entraram
na disciplina, de repente, a conversar pessoalmente com o aluno, avisar a coordenação, olha, esse aluno nunca entrou na turma, verificar se ele está com algum problema, se está tendo alguma dificuldade. Então, tudo isso é importante, esses relatórios aqui. Pois bem, então, de modo geral, seria isso, gente, em relação à parte do docente aqui. Agora, para finalizar, eu só vou mostrar para vocês aqui a parte da coordenação, porque depois, se eu sair da coordenação, posso não ter a oportunidade de mostrar. O portal do coordenador é um pouquinho diferente, ele é assim. Aqui embaixo aparece o fórum, para mim, que eu abri para vocês, e para vocês aparecem igualmente. Lembram quando a Ilana mostrou para vocês que no outros de vocês aparece lá contato com o coordenador? Quando vocês clicarem ali e mandarem uma pergunta para mim, ela vai aparecer aqui para mim, atendimento ao aluno. Agora eu não tenho pergunta nenhuma para responder, mas aqui tem para vocês todas que eu já respondi desde que eu comecei aqui a responder na coordenação, tá? Desde o mês 7. Então, tudo isso aqui eu já respondi, que vocês me mandaram. Aí vem aqui, aparece o que eu já fiz, fica tudo registrado aqui no SIGA, o que eu já conversei com vocês. Então, nesse portal, vai também por e-mail para mim, a pergunta que vocês fizeram, mas ela fica aqui. Como eu não vou ficar olhando no e-mail, eu venho direto aqui, respondo aqui, fica tudo registrado aqui no sistema, certo? Quando vocês fizerem matrícula, aí no próximo semestre vai acontecer isso, o que vai aparecer para o coordenador aqui? E também para o orientador acadêmico de vocês, que aparece lá no SIGA. Vai aparecer todas as matrículas online pendentes de orientação, aqui, ó. Então, vai vir o nome de vocês, vai vir uma lista imensa aqui dos 347 alunos. Eu vou clicar aluno por aluno numa setinha, semelhança dessa, vou entrar e ali vai aparecer o histórico de vocês, que matrículas vocês estão pedindo, quais disciplinas vocês estão pedindo matrícula, e aí nessa ocasião eu vou autorizar a matrícula ou orientar para vocês não realizarem a matrícula na disciplina. Eu não posso negar matrícula, tá? O coordenador, ele orienta. Então, ele vai dizer, olha, é melhor você matricular em outra disciplina, mas no fim, vocês é que consolidam a matrícula, independente do que o coordenador orientou ou não. O importante é levar em conta as orientações, tanto do coordenador, como do orientador acadêmico de vocês, que terá esse papel também de orientar as matrículas aqui. Mesma coisa que vocês vão pedir trancamento, vai me aparecer a lista aqui, e as matrículas extraordinárias que vocês tiverem, que é específica para aqueles estudantes, por exemplo, formandos, que vai aparecer para ele esse menu na ocasião. Então, de modo geral, é isso. Eu queria mostrar onde que as coisas aparecem, como vai ser aqui. Depois eu tenho muitas coisas, mas não acho que seja o caso agora, já são 11 horas, já estamos a 1 hora. Mas aqui eu posso consultar os dados de vocês pessoais, eu posso ver o atestado de matrícula, histórico de vocês, tudo isso aqui eu posso organizar, gerenciar as orientações acadêmicas, colocar um professor para orientar academicamente vocês, que é o professor que vai ajudar nas matrículas depois, enfim, tudo isso aqui eu posso ter relatório de vocês aqui, ó, todos os alunos ativos, todos os que não fizeram matrícula. Então, eu fico acompanhando, olha, tem aqui, não vou abrir aqui agora, porque vai aparecer alunos pendentes de matrícula que eu já avisei. Então, eu pego os alunos aqui, mando e-mail personalizado, olha, você está esquecendo da matrícula, está no período, os alunos formandos, a lista de e-mails de vocês, tudo aqui eu posso verificar, certo? Pois bem, eu creio que seja isso. Passo a palavra à Bianca, para que a gente possa abrir para perguntas, Bianca, que eu acho que agora fica disponível para perguntas. E os estudantes, então, a gente pode responder aquilo que a gente consegue responder, porque tem coisas que a gente ainda não sabe, né, em relação ao SIGA da UNB. Mas deixamos aberto a perguntas para vocês e espero que tenha ajudado em alguma medida essa oficina. Professora, eu acredito que não teve nenhuma dúvida, pelo menos nos comentários nós não recebemos.
nenhuma. Não? Eu acho que não, nos comentários não. Certo. Então, eu acho que nós podemos encerrar, né, Ilana? Cravamos no tempo que nos foi dado, deu mais ou menos de 30 minutos, a gente conseguiu se organizar. Espero que vocês tenham aproveitado em alguma medida aqui, acho que a exposição da Ilana foi importante para vocês entenderem a parte dos alunos. Faremos novas ocasiões em cursos mais específicos, né, Ilana, futuramente. Quando abrir as disciplinas, esperamos fazer uma nova live para mostrar para vocês na prática como vai funcionar, que é importante para que vocês não fiquem perdidos, né, às vezes não consegue alguma coisa ali no SIGA, tem alguma dificuldade, e a gente pretende fazer isso novamente com vocês, assim como continuamos ajudando pelo WhatsApp, pelo atendimento, enfim, acho que tem pergunta aí, né? Sônia, ela está com dificuldade de encontrar os links para a atividade da semana universitária. A parte de extensão é lá no portal, né? No portal público do aluno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Oi, Ilana. Disponibilizados abaixo dos vídeos, não estão? O quê? Os links, esses links, estão sendo disponibilizados abaixo dos vídeos. Então nem preciso abrir aqui. Ok. Eu acredito. Então, Sônia, eu espero que você consiga entrar, tá? Os links aí embaixo do vídeo. Geralmente, as inscrições de extensão, elas são dentro do próprio SIGA, naquele link que a própria Ilana mencionou para vocês. Ainda não está disponibilizada toda a função aqui na UNB, por isso vocês estão se inscrevendo numa página à parte no momento, que é no portal público do SIGA, né? Que é quando vocês entram no geral, lá antes de entrarem com a senha de vocês, certo? Então, isso porque eles ainda não migraram toda a parte do sistema, que antes era CX, agora está dentro do SIGA, mas posteriormente, a partir do próximo semestre, eu imagino que tudo será dentro do SIGA, naquele link no menu extensão, vai facilitar muito, porque inclusive você pode verificar ações de toda a UNB, não só tudo ali do 7, por exemplo. Mas então os links estão embaixo, espero ter ajudado. Que não é possível acessar a atividade no SIGA. A atividade que você está falando são as tarefas? Eu acredito que seja. Eu acredito que sejam as tarefas, é aquilo que eu expliquei. Eu conversei com a Consuelo da STI, né, sobre essa questão, eles estão ajustando. Muitos de vocês devem ter percebido que o que acontece quando vocês tentam colocar as tarefas lá no SIGA? Comportamento inesperado. É a mensagem que aparece. Isso é porque eles estão ajustando ainda, organizando essa parte. Então, possivelmente, os professores não estavam conseguindo cadastrar tarefas, outros não estavam conseguindo excluir tarefas. Eles já arrumaram essa parte para o professor e agora eles estão ajustando a parte do estudante. Então, como o SIGA iniciou há pouco, eles estão finalizando isso. Eu creio que até outubro já estará tudo certo para o próximo semestre. Vocês já terem essa possibilidade, tá? E aí, em relação a como proceder, acho que cada professor está dizendo como é que está recebendo essas atividades. Por exemplo, eu venho recebendo por meio do e-mail. Então, essa é uma alternativa, enquanto o SIGA ele não abre essa tarefa para a gente acessar com mais facilidade. E tem alguns que estão recebendo pelo Moodle, outros estão... então, é bom você verificar com cada professor nesse momento de semestre atípico que estamos tendo. Tem mais alguma pergunta? Ok, a Bianca está nos avisando aqui que não tem mais nenhuma pergunta. Então, nesse caso, gente, eu gostaria de passar a palavra para a Ilana encerrar, mas eu encerro inicialmente agradecendo a participação de todos vocês, desejando uma boa semana universitária a todos e todas, e dizendo que foi uma satisfação estar aqui apresentando o SIGA, e mais uma vez reiterando, eu sei que muitos de vocês ainda estão insatisfeitos com esse novo sistema, sempre mudar de sistema gera uma série de desconfortos, o momento de transição
ele às vezes apresenta dificuldades, mas eu tenho certeza, e não tenho dúvidas, de que o SIGA realmente é um sistema excelente, tanto para o docente quanto para o aluno. Ele dá uma dinâmica muito diferenciada, ele permite que você faça uma série de atividades não presencial lá dentro da UNB, mesmo em momentos de não pandemia, onde nós estamos presencialmente, vai evitar filas de vocês na coordenação para matrículas, fila na secretaria para vocês fazerem pedido de histórico, de aproveitamento de disciplina, de uma série de coisas, pedido de banca do TCC, que eu espero que eles também coloquem essa ferramenta no sistema. Tudo isso facilita a nossa vida. Participação em projetos de iniciação científica, se a aba de pesquisa entrar, que eu espero que entre, o professor faz tudo pelo sistema, coloca vocês no sistema como alunos, os relatórios via sistema. Então, é uma gama de possibilidades que, uma vez implementado, facilita demais, e o SIGA, realmente, eu sou fã do SIGA, gosto muito, e espero que esse entusiasmo que eu tenho com esse sistema, que foi uma das coisas que eu mais senti falta quando cheguei na UNB, foi a ausência do SIGA. E estou muito feliz que esse sistema está, nesse momento, chegando aqui. Espero que, com a totalidade das ferramentas, vocês tenham bastante satisfação também no uso desse sistema. A Ilana. Bom, então, primeiramente dizer que é uma satisfação estar aqui compartilhando dessas informações com vocês, e ao lado da professora Kerley, né, mais ainda, dizer que a semana acadêmica está só começando, que vocês vão ter aí várias atividades interessantes ao longo da semana, pedir para vocês participarem também das outras ações, não é? Desejar para vocês paciência nesse processo que nós estamos de aulas remotas e também utilizando esse novo sistema. O que eu posso dizer enquanto pessoa que vem usando desde a graduação, pós-graduação, o SIGA, dizer que ele é realmente interativo e que com pouco tempo vocês já vão estar acessando todas as abas, todos os menus, enfim, com uma maior facilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem entrar em contato, a gente está à disposição. Tem o meu e-mail, quem tiver o WhatsApp, enfim. E é isso. Então, muito obrigada mais uma vez, e a gente finaliza hoje por aqui e esperamos nos encontrar mais vezes e em breve presencialmente, né? Que a gente não teve essa oportunidade. Exatamente. Ainda. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau a todos vocês. Boa semana. Até mais. Boa semana.